Olá, turmas do primeiro ano, bem-vindos para a nossa aula 18.2. Vamos concluir essa aula, vamos fazer a revisão e depois as atividades, certo? Vamos seguindo então? Vamos direto ao ponto, sem delongas, para que a gente consiga relembrar aí os conteúdos desta aula. Queridos, falamos então, fechando então a parte 2 sobre a era helenística, né? Abordamos aí sobre algumas escolas filosóficas, como o estoicismo, ou seja, né, uma linha aí de pensamento relacionado à realidade em que as nossas concepções, a nossa forma de organizar a vida, seja numa perspectiva racional. Uma ideia, essa ideia do estoicismo, parte então de Zenão, que é uma corrente filosófica com uma maior influência aí no período helenístico. Os estoicos defendiam então que toda a realidade existente é uma realidade racional. O mundo só existe porque temos essa racionalidade, né? Tudo que observamos, aliás, só existe aquilo que a gente consegue ver, né? Pessoal, dentro da nossa mente existe aquilo que a gente consegue ver, pensar, relacionar, ou seja, as nossas experiências sensoriais ou as nossas experiências nos sentidos. Zenão e os estoicos defendiam a indiferença e o autocontrole, a aceitação dos acontecimentos da vida. O homem sábio, para eles, né, para esses filósofos dessa corrente, o homem sábio obedece à lei natural e reconhece como uma peça na grande ordem o propósito do universo. Então, pensamento racional. Já para correntes dos filósofos do cinismo, podemos dizer assim, que significa viver como um cão, né? Cinismo quer dizer se desprender da materialidade. Quem é o seguidor dessa corrente? Diógenes, conhecido como Sócrates demente, ou seja, Sócrates louco, né? Esse pensamento é considerado como pessoas loucas porque elas fogem de viver conforme a realidade material. As conquistas, né, devido às conquistas de Alexandre, promoveu, como vocês já viram na aula anterior, né, compreenderam na aula anterior, o crescimento aí do helenismo, que é a mistura, né? Esse mesclando quer dizer o quê? Essa diversidade de culturas, né? Misturas de culturas e populações. Diógenes não tinha apreço pela diferença entre grego e estrangeiro. Para ele, tanto faz ser grego como estrangeiro. Para ele, dizia que era cosmopolita, ou seja, cidadão do mundo. Então, ele não se prendia ali à questão de ser um grego, de ter ali bens materiais, enfim, ele não se importava. Então, queria viver conforme as condições mais possíveis, né? E o tópico seguinte foi sobre hiparquia, ou hipárquia, né? Ela é considerada notável por serem poucas mulheres filósofas da Grécia Antiga. Ela foi atraída por doutrinas autoimpostas, devido às dificuldades autoimpostas pelo estilo de vida cínico. Ela viveu na pobreza com o marido. E também, tanto ela quanto ele, incorporou publicamente os princípios cínicos, né, dessa corrente filosófica do cinismo. O caminho para a virtude era viver de acordo com a natureza e evitar o materialismo convencional e abraçar a autossuficiência. Crates e hiparquia é considerada, né, uma influência direta da filosofia estoica, né? Esse pensamento também parte da filosofia estoica, porque são reflexões voltadas para a essência do ser, né, no mundo. Então, vamos para as atividades. Muito bem, queridos estudantes, vamos para a correção das atividades.
Espero que vocês tenham compreendido aí essas duas correntes, né, filosóficas. Enfim, façam anotações sobre aí as características dessas correntes, não são difíceis de compreender. E com a atividade agora nós vamos, né, vocês vão mensurar aí se conseguiu entender. Então vamos lá para a atividade. Vamos para a leitura. Esse momento de tirar dúvida. Questão 1. Polo, aqui uma hipótese, né? Um estudo de caso, podemos dizer assim. Polo é um estudante que, por meio do seu comportamento, deixa claro que ele não reage perante a dor, tristeza ou prazer, ou alegria. Ele é uma pessoa que reprime seus sentimentos, não os expressa, porém, não de maneira negativa ou ruim. E sim é considerado uma pessoa que consegue manter calma em uma situação de dificuldade ou caos extremos. Essa é a situação que nós vamos analisar de Polo. Então, ele não reage perante a dor, tristeza, prazer ou alegria, né? E diante de dificuldades ou caos, ele tem um total controle. Analisando o comportamento de Polo, diante do pensamento do filósofo Zenão, pode afirmar que ele é uma pessoa estoica, emotiva? Não, até porque ele não reage diante dos pensamentos. Passional? Não, não é passional. Impulsiva? Também não. Hedonista? Também não. Se é de acordo ao filósofo Zenão, então é estoica, ou seja, que é essa corrente filosófica do estoicismo, que é essa capacidade de ter equilíbrio diante das situações, né? Ter autocontrole, autoconhecimento. Então, essa corrente nos ensina saber, né? Ninguém é neutro, né, estudante? Ninguém é neutro. A gente reage assim diante de sentimentos de tristeza ou de dor, mas desde que tenha controle, manter a calma, né? Decolando para o futuro, vamos ver uma questão aqui na estrutura das questões do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos ler a questão. Jamais a respeito de alguma coisa, diga, eu a perdi, mas sim, eu a restituí. O filho morreu, foi restituído. A mulher morreu, foi restituída. A propriedade me foi subtraída, então também foi restituída. Mas quem a subtraiu é mau. O que te importa? Por meio de quem aquele que te dá, pede de volta. Na medida em que ele der, faz uso do mesmo modo de quem cuida das coisas de ontem. Do mesmo modo, como fazem os que instalam uma hospedaria? Esse texto aí, como base aí introdutória, é um texto filosófico que está dizendo como que esse reagir diante das coisas. As características do estoicismo, presente nessa citação do filósofo grego Epicteto, é explicar o mundo com números? Não. Identificar a felicidade com prazer? Não. Questionar o saber científico? Veemência? Aceitar os sofrimentos com serenidade? Ou considerar as convenções sociais com desprezo? A resposta é letra D, aceitar os sofrimentos com serenidade. Mas, professora, como assim eu devo, diante das dificuldades, diante dos problemas, eu vou reagir com serenidade? É isso que a filosofia estoica nos ensina. Olhem aqui para mim. O que essa filosofia nos ensina? Não estou dizendo que vocês devem seguir aí essa corrente, viu, estudante? Aqui nós trazemos os conteúdos, né? Esses conhecimentos que fazem parte aí dessas correntes filosóficas, lá, período bem distante, né? São correntes filosóficas que se desenvolveu ali no período em que né, foi se crescendo ali o helenismo,
o helenismo, parece que eu falei o nome de uma pessoa, helenística, né? O período era helenística, é isso, pessoal. Então, não quer dizer que ela é aplicável, que nós temos que aderir a essa corrente, não. Mas temos que avaliar e colocá-la na prática, né? Vamos analisar ela na vida prática. É possível, diante de tudo que acontece na vida, a gente reagir ao sofrimento com serenidade? Não, nós temos que ter atitude diante aos problemas, sim. Se caso foi roubado, nós precisamos fazer a denúncia que houve um roubo. Se a sua casa foi invadida, é preciso fazer uma denúncia que sua casa foi invadida. Não é verdade? Então, a filosofia, ela, né, traz essas reflexões em relação que algumas coisas é aplicável. Nós não vamos, diante de um problema, reagir irracionalmente, podemos dizer assim, né? Sim, reagir racionalmente, ou seja, pensar qual é a atitude que deve tomar, quais os procedimentos, o que deve ser feito, mas dizer que não se importa, que tanto faz ou tanto fez, isso não é possível. Em algumas situações não é possível, certo? Então, a filosofia ela nos ensina que podemos, sim, agir de tal forma, em alguns aspectos, em que eu não seja prejudicado. Não é verdade? Então, queridos, essa é a resposta. Vamos para a próxima questão. Uma questão fácil, né? Uma questão fácil, mas para quem conhece ali essa corrente de pensamento. Questão 3. Atualmente, os ensinamentos estoicos oferecem apoio para tentar controlar os sentimentos e assim melhorar a nossa qualidade de vida. Descreva como o estoicismo pode ser usado nos dias atuais. Então, vocês já podem aí escrever, claro, é interessante que vocês escrevam, mas que vocês possam também fazer aí um diálogo, né, oral e dizer se você concorda, consegue controlar os sentimentos para que você tenha qualidade de vida. Eu tenho buscado fazer isso, controlar os sentimentos, principalmente de raiva, ansiedade, desespero, tristeza, tudo isso eu busco controlar ou nem chegar a sentir, ou tentar evitar de sentir esses sentimentos, porque são sentimentos negativos, ruins, né? Não é verdade? Então, queridos, os ensinamentos estoicos podem nos ajudar a entender a própria identidade, gerenciar a ansiedade. Olha, como eu falei, eu faço isso. Enfrentar a incerteza, conservar a tranquilidade em meio à desordem, gerenciar emoções, ideias negativas e diminuir a tensão emocional. Olha, se a gente conseguir fazer 50% de tudo isso, já vai ter uma melhora na vida. Vocês sabiam? Isso mesmo, já vamos ter uma melhora na vida. Por quê? Ansiedade fora do controle não é positivo para a nossa vida, porque a ansiedade ela pode ser algo interessante quando você sim está preocupado com as coisas que você tem que fazer, certo? Olhem aqui para mim. Ansiedade, todos nós somos ansiosos, só que em graus diferentes. Quando essa ansiedade te coloca para ir fazer um trabalho que é para entregar daqui 10 dias, por exemplo, e você já começa a fazer esse trabalho, deixa outras coisas, deixa de descansar, deixa de dormir, deixa de se divertir, deixa de passear, deixa de fazer as coisas prazerosas, que também é importante na nossa vida, para fazer um trabalho que está longe ainda para ser entregue, já é uma ansiedade que precisa se preocupar, certo? Se você não consegue dormir porque tem uma tarefa no outro dia e não descansa sua mente, já é preocupante. Então, temos que buscar ter controle da ansiedade, medir essa ansiedade, tem exercícios, tem técnicas para isso, tá? Tudo é por meio de conhecimentos, conhecimentos, esses conhecimentos. Precisa fazer terapia, às vezes você buscando conhecer o que é ansiedade, conhecer a sua identidade,
os seus próprios comportamentos, seu estilo de vida, melhorar o estilo de vida, você vai conseguir aí ter mais saúde mental. Isso é importante, para diminuir a tensão, para diminuir a raiva, desespero. Tudo isso é por meio de controle, exercício, reflexão, atividade física, se alimentar bem e conviver bem entre as pessoas. Certo? Isso é saúde. É manter o coração ali leve, né? E também a mente descansada. Certo, queridos? Então vamos concluir. Deixa eu passar aqui o material complementar. Temos aqui esse vídeo, filosofia helenística, estoicismo, epicurismo, ceticismo e cinismo. Olha, aqui vocês vão estudar outras correntes filosóficas para ampliar aí seus conhecimentos. Então, finalizamos com essa aula, queridos, e aguardo vocês até a próxima aula. Até